Pergunta, para que vocês querem mesmo a avaliação de desempenho da empresa de vocês? É claro isso para toda a organização, né? Tem clareza de que resultados vocês querem? Porque eu acho que o desenvolvimento de uma avaliação começa por aí, que nós queremos no final do dia. Porque dá trabalho, é intenso, mexe com muita gente, né? Então a gente tem que ter certeza para que a gente quer e se realmente o processo que a gente está estabelecendo vai atingir esse objetivo, senão é muita energia jogada fora da empresa. Existe alguma receitinha de bolo básica para uma empresa que está começando com os funcionários? Porque, como você ouviu falar aí, nós estamos incentivando as pequenas empresas a começar a se estruturar, para poder, lá na frente, o nosso mercado está crescendo muito rápido, está contratando muito, vinha contratando muito, né, nessa atual fase do problema que o país está vivendo, regrediu um pouquinho, mas acredito que vai voltar a crescer e crescer francamente. E existe alguma recomendação que você faria, alguma leitura que você desse para o pessoal para poder começar a se preparar para isso? Porque uma grande empresa contrata uma consultoria e põe para funcionar. Uma pequena empresa não tem essa condição. Estão tentando fazer diversificar essas palestras para poder ajudar o pessoal a entender isso. Mas sempre chega aquela pergunta, como fazer? Né? Como elaborar isso daí? Nós falamos no ano passado de plano de cargos e salários, falando de PLR, e os pequenos falam, eu não consigo fazer um negócio desse. Olha, eu acho que a receita do bolo é essa aqui, né? Você tem que ir lá, juntar as pessoas e fazer uma discussão de que comportamentos que a gente quer avaliar, né? E ter isso muito claro, então formar essas réguas de competência. Isso tem muitos exemplos na internet. Coloca lá, grade de competência, avaliação por competência, seleção por competência. Competências, enfim, eu acho que se vocês colocarem lá, vocês vão ver como é que as empresas formatam as suas competências. É livre, as empresas em geral têm na internet, não tem problema de disponibilizar. Só que copiar uma, assim, falar assim, eu gostaria de ter as competências do Google, deve estar até disponível lá. Mas será que a competência do Google serve para a minha empresa? Né? Então a discussão de que comportamentos queremos ter para formatar o set de competências de cada uma das organizações é primordial, sem pegar uma coisa pronta. Acho que pegar coisa pronta não casa. Um pequeno, de repente, meio de várias empresas pode ajudar ele a formar o seu, né? Exatamente. Na verdade, né? Usar como referência. Tem alguma fonte para a gente dar uma Então, ideia? em literatura livre mesmo tem do Joel Dutra, que tem... Ele é um cara que, desde os primórdios da gestão de competência nos anos 80, escreve sobre isso. Então tem livros mais antigos, tem mais modernos dele, mas é uma referência aqui no Brasil, né, de competências. Eu queria saber sua opinião sobre essas ferramentas que existem no mercado, né? A nossa empresa já trabalha com avaliação há alguns anos aí, que também serve de base para a PLR, que são ferramentas disponíveis, um custo bastante acessível, né? A gente usa uma que se chama RH1000, que ela permite sistematizar, porque de fato dá um trabalhão danado, né? E o sistema já gera índices, trabalha no caso lá com o BSC, né? Não é tudo que a gente entende que tem lá, eles dão suporte, dão atendimento e tudo, mas me pareceu interessante, queria saber a sua opinião. Tem muitas mesmo. E a maior parte delas são aplicativos aí que pode até ter no celular, pode ter no computador, e ela é SaaS, né? Ou seja, você não precisa comprar, né? Você paga por usuário e está hospedado lá na... essa é a parte chata, que às vezes fica lento. Isso pode acontecer também. Mas tem empresas que têm duplo, né? Você pode implementar, você pode ter como software mesmo seu, ou você pode ser solução SaaS. Então tem todos os tipos de solução aí. Tem muitas brasileiras, tem muitas internacionais, né? Acho que o importante é que ela seja parametrizada, que você consiga colocar as suas competências que você defina, né? Não vem com uma coisa padrão. E a maior parte delas hoje tem essa flexibilidade para você montar isso. Agora, assim, eu já vi que as empresas pequenas estão começando, faz isso no Excel. Entendeu? Pega um cara bom de Excel, monta um Excelzinho automatizado lá, entendeu? Para fazer os formulários, consolidar as informações e você tira os seus relatórios. Se tem pouca gente, o Excel ele funciona.
tudo bem. Agora, se tem muita gente, já começa a ficar... pessoas, acho que você concorda. Até 60 pessoas. Acho que mais do que isso fica bem difícil depois, até histórico, né? Você vai perdendo história. Você vai perdendo história, comparação, gráficos lá de um ano para o outro. Então, os softwares já trazem uma coisa mais estruturada. Eu não conheço essa que você usa, como é que é? RH1000? RH1000, a empresa que desenvolve chama OHL Braga, em São Paulo, inclusive. Então, tem muitas, né? Tem muitas mesmo. E tem que é 360, tem sem ser 360, tem várias ferramentas. Eu ouvi falar que é um processo que você não dá para pegar e implantar. Você tem que fazer alguns modelos e aplicar, né, só para você, né, aplicar para ver o resultado, não usar para fazer, usar como parâmetro de PLR no primeiro momento, porque você pode estar avaliando errado, né, e fazer um ano, fazer dois, de repente para implantar depois com bastante segurança mais para frente. O que você acha disso? Tem um tempo de implantação? É o que eu falei, eu acho que tem que testar primeiro com a liderança. A liderança tem que fazer parte desse processo, né? Então a liderança precisa ajudar na construção, precisa ajudar na definição das suas competências, precisa estar e falar assim, vamos testar junto, entendeu? Aí você coloca todo mundo no barco e eles com certeza vão comprar esse projeto pro resto da vida deles. Mas eles têm que fazer parte. Pode ser um negócio meio top-down, engole isso aí a partir de agora você vai ser avaliado assim. Mas eu estou mandando. Eu acho que tem um negócio super importante, que é, quando a gente fala desenvolvimento, que é o foco da avaliação de desempenho, competência que eu preciso, isso aqui você pode ir testar mais, ajustando assim por diante. O problema é quando a gente fala do PLR, que é o que você falou, entendeu? Assim, se você tem algum problema legal na forma como foi estruturado, você pode ter um problema com o resto da vida dentro da organização. Então, o PLR que eu tenho visto simplifica mais ainda. Né? Assim, você pode ir aprofundando isso aqui, mas o que você vincula ao PLR são 2 ou 3 indicadores, entendeu? Assim, que você vincula ao resultado da organização. Então, de novo, a avaliação de desempenho é um item do PLR, talvez até o menor dele, ou pequeno, depende. Exatamente. Mas tem um item apenas. O grande foco aqui é o desenvolvimento, né? Meritocracia e desenvolvimento, mas tem que tomar muito cuidado, assim, experiência em empresas grandes, que a gente faz isso também. Entendeu? Assim, putz, o que a gente está vinculado no PLR, porque tem negociação com o sindicato, tem toda a parte legal, quanto mais simples você deixar, mais fácil de ser medido, ser aprovado e você evitar riscos futuros. Isso aqui pode ser bem mais profundo do que o que a gente usa para o PLR. A PLR é uma partinha do processo de avaliação, né? Uma partinha. Que movimenta a promoção, em geral. Na verdade, ele serve de uma ferramenta importante para o PLR, mas não que uma coisa esteja diretamente. Porque assim, se eu vou recompensar melhor aquele que mais contribuiu, aquele que mais, ou seja, excelente eu ter esse dado, mas não que necessariamente tudo tenha que se basear um no outro. É que as empresas em geral, elas montam o Ninebox, né, que vocês já devem ter ouvido também. O Ninebox, ele utiliza na sua variável X, quanto que ele atingiu dos resultados de PLR, ou das metas, ou daquilo que está determinado num plano de objetivos. Aquilo que é palpável. E no Y, eles põem o tanto que você atingiu as competências. Né? Então, e aí o cruzamento disso, né, lá em cima, quem tem as melhores competências, os melhores resultados, é quem está lá no topo do Ninebox. Né? Então, é plotagem simples de um resultado de avaliação. A discussão que vem em cima do Ninebox é outra história, né? Porque depois as pessoas veem, mas aquele fulano está lá, não concordo que ele seja o potencial da empresa. Aí vem tudo dentro da calibração, aquelas discussões intermináveis. Mas o PLR é usado nessa variável aqui, entendeu? Dentro do processo de avaliação. Que é o que é tradicional usar no mercado, né? Não estou trazendo aqui nada de novo. É um negócio que é totalmente tradicional. E que, para iniciar, é aí que a gente recomenda que tenha. Tem as metas bem definidas, que vale o PLR, né? E tenha e são simples e poucas, né? Para a gente, né, conseguir negociar com os sindicatos e tudo mais. E as competências bem determinadas para poder avaliar. Bom. Ok? Muitas questões. Vou perguntar se você conhece alguma, até talvez antes do estudo, alguma ferramenta
que seja simples, talvez até grátis, que eu consiga, por exemplo, o primeiro passo, cadastrar todos os funcionários, as competências, formação. A gente já pegou, por exemplo, na empresa, profissionais que tinham até uma boa competência, a gente nem sabia, né? E a gente deu um treinamento, o cara sabia muita coisa que o próprio instrutor estava ensinando e a gente até promoveu ele, né? Poxa, você sabe? Ah, eu sabia, eu trabalhei na Nextel, era especialista em radiofrequência, a gente não tinha nem ideia. Até para coisa mais até superior ao que a gente fazia até. E aí a gente falou, Mas aí você está falando de conhecimento técnico. não, assim, de ter o currículo dos funcionários mesmo, atualização, ter uma base, porque depois acaba servindo para isso também, né? Gratuito eu não conheço, não sei se vocês O custo desse arrecadação é muito alto, não está falando o valor, mas o custo desse software é mensal? Não, muito alto, não? Muito em conta, na faixa de R$350. Por mês, Às vezes vale até a pena ter um software desse que você tenha suporte. Ele tem, por exemplo, isso. Tem É que a gente estava numa fase que a gente interrompeu um pouco, mas ele tem, só que a gente teve algumas mudanças, então teria que alimentar ele todo, né? O que ajuda às vezes é você montar uma matriz de qualificação das áreas, que é bem simples. Quando você vai fazer um processo assim, você não sei quantos funcionários está falando. 55. Tá, você faz um processo de reentrevistar todas essas pessoas, né? Isso atrelado a você consegue conhecer eles, entender. Por exemplo, pedir currículo fica muito, assusta as pessoas, né? Então os líderes fazem uma reentrevista de formação, de qualificação, de formação. O RH pega todo esse material de que você fala de formação, certificados de formação, e aí você monta uma matriz de qualificação. Né? Isso te ajuda. O que ajuda a promover também, depois que você faz isso, você... uma pessoa tem um conhecimento muito bom em Excel, ou tem um conhecimento muito bom em gerenciamento de time. Vamos montar dentro do dia a dia de trabalho alguns grupos, palestras. Então, o cara que é muito bom de marketing, ele vai lá ensinar para a empresa inteira como é que funciona a parte de digital marketing. Né? E isso ajuda a promover entre eles o conhecimento que você consegue entender mais ou menos, né? A aproveitar a qualidade da pessoa, que às vezes ele nem sabe que ele tem. Tem funcionário às vezes que desenvolve, ou vem de outro lugar com isso, mas ele não está trabalhando na área que precisa daquilo. Que foi o nosso caso, né? Uma coisa que ajuda muito é você colocar os executivos da empresa para fazerem isso. Então você pega o cara do marketing, ele vai ensinar marketing, o cara de finanças, ele vai ensinar como comprar uma casa, economia doméstica, o que ajuda também a aproximar isso. Dentro das empresas, todo mundo tem a obrigatoriedade de ter os aprendizes. Aí eles colocam o aprendiz lá, mas o aprendiz, o que ele faz? Ele faz um trabalho pontual, operacional, que ninguém quer fazer. Não, você pega todos os funcionários e começa a colocar eles para tomarem conta dos aprendizes e desenvolver alguma coisa neles, e tem avaliação, e eles fazem exercício de feedback com os aprendizes. Né? Eu fiz isso dentro do Netfarma. A gente tinha aprendizes, então você vai dar feedback para o aprendiz. A gente criou um programa barato de formação de líderes, para as pessoas que vão ser promovidas a líderes, ajudar os gestores, né? E a conclusão desse programa, que vai ser agora em setembro, a gente vai fazer o primeiro modelo de avaliação de performance, onde eu vou sentar com diretoria e gerência a definir competências. Como a gente está passando por um momento conturbado ainda, a gente não vai definir PLR e tudo, porque é uma escala de avaliação, e vai ser a primeira vez que a gente vai inserir a avaliação de performance dentro da companhia, nesses 4 anos que ela tem de vida. Né? E aí o gestor vai avaliar, essa pessoa que está sendo preparada vai avaliar, e aí eles vão ter uma mesa redonda com a área. Né? Eles vão ter avaliação, vão falar sobre a área e vão devolver alguma coisa para a companhia. Então, objetivos para 2017. O que eles, como estrutura organizacional, precisa melhorar para atender a expectativa do negócio. E essa matriz de competência de qualificação, eu posso fazer no Excel mesmo? Pode, você define com os gestores. É interessante você fazer uma introdução do que é competência e a importância disso, porque é para criar esse vínculo que ela falou, né? Não é uma coisa que o RH mandou fazer, é uma coisa que eu ajudei a construir. E aí você definir principalmente a questão do que é esperado e do que não é tolerado. Que aí é a base principal para você conseguir definir os comportamentos dentro da companhia. Porque esse software que a gente interrompeu um pouco, ele tem tudo isso. Eu poderia colocar tudo lá, mas, por exemplo, eu estou avaliando ele. Se a gente decidir não pagar mais a mensalidade, aí eu perco tudo que eu alimentei, porque aí ele é um SaaS, né? Então, assim, poxa, eu vou perder um tempão para alimentar toda essa base dos funcionários. Aí daqui 6 meses eu falo, não vou usar mais, perdi tudo.
Não sei por isso que eu pensei em ter alguma coisa, fazer uma API, né? Ter alguma coisa que eu tenho, aí eu importo lá para o software. Se eu mudar de software e quiser usar mais, eu estou com a informação aqui, né? Provavelmente o software pago tem condições de fazer backup, até fazer exportação dos dados com padrão talvez, CLS, nessa permite importar em outra de coisa. padrões de informação eu não entendo muito, mas assim, eu já fiz implantação de processo de avaliação numa empresa que passou por uma profissionalização, né? Saiu daquele contexto de empresa familiar e entrou numa estrutura profissional, né? Que a pessoa realmente tinha balance scorecard, tinha metas. E assim, o primeiro passo a gente deu com planilha de Excel. E treinamentos de feedback, e assim, começar o arroz com feijão. Fazer o arroz com feijão. Aprender primeiro, né? Aprender o que quer avaliar, ter a noção da responsabilidade que você tem sobre a vida das pessoas quando você fala as coisas, né? E ajuda também a limpar aquela cultura do passado que se tinha da informalidade. Começa pelo básico, que é uma construção. Não adianta falar que é uma coisa que você vai ter em 2, 3 anos. É uma coisa de cultura que você constrói em 5 anos. A gente recentemente fez um levantamento de habilidades, vamos dizer assim, não são as competências nós entrevistamos as pessoas, era um assessment que a gente fazia 800 pessoas para uma empresa, uma grande empresa, e elas estavam querendo saber quais eram os conhecimentos que as pessoas tinham para eles realmente montarem um plano adequado de treinamento, mais técnico, né? Então, se a gente usar o tempo da entrevista para a gente perguntar se o cara tem ou não a parte técnica, a entrevista vai durar muito tempo, vai ficar muito caro o processo. Então vamos fazer por SurveyMonkey. Então a gente pôs lá, o que é obrigatório numa área assim, eles saberem. A gente fez uma lista e perguntou qual que era o grau dele de conhecimento daquelas ferramentas ou daquele processo. E deu super certo. E aí, durante a entrevista presencial, a gente estava checando a parte comportamental, a gente perguntava para eles uma outra coisa que ele tinha colocado lá, para checar se ele tinha respondido a verdade, entendeu? Então, foi SurveyMonkey, que é um software que está disponível. É de graça. Esse é de graça, tá? Agora, o SurveyMonkey, não sei, eu conheço muito pouco de operar ele, mas eu não sei se ele manteria um histórico para você do ano para o outro. Teria? Assim, é muito mais de, não é você ter ferramentas. Talvez essa parte é paga. É muito mais você engajar as pessoas. Mas é baratinho. Mas é barato. Você consegue ter isso no Excel também. É muito mais de você engajar as pessoas de estarem abertas para falar, para escutar e para avaliar. É muito mais cultural do que a ferramenta. A ferramenta é um detalhe do processo que é importante também. Mas é muito mais da cultura que você cria e das pessoas terem confiança, tipo, isso não vai te rotular, ou vai te dar mais ou menos possibilidade de treinamento ou de remuneração. Existe um argumento mágico, alguma coisa para engajar esses diretores a trabalhar com a RH, pelo amor de Deus? Principalmente com a área comercial, eu tenho um problema, porque eu vou falar gestão de competência. Eu vou falar, o negócio comigo é número. Se o cara não tem a meta, tá lá e acabou. Então, o que faz? Mas quantas pessoas estão realmente preparadas para vender a venda que ele quer, que ele... qual o turnover dessa área? Então, pega número. Se é número, pega número, né? Você realmente está atingindo os resultados de venda? Será que esse pessoal realmente está preparado? Como é que você sabe se ele está preparado ou não? Pega número. Se esse cara é numérico, você tem que fazer a leitura dele dos números, né? Então, assim, se você preparar melhor esse pessoal, talvez você atinja a meta no final do mês, no final do ano. Talvez você não perca tanta gente, você treina, você está perdendo tantos R$1.000 treinando e perdendo pessoas. Né? Mostra o número. É assim que você engaja. Vamos fazer juntos esse processo? Porque se o cara é número que tem que mostrar. Né? Ajuda também do posicionamento da presidência. Olha, dentro do processo de avaliação dos gestores, a obrigatoriedade de sim avaliar o time e amadurecer ele. Não é uma solicitação do RH. Vai muito do posicionamento da diretoria, o quanto da presidência, o quanto ele avalia que aquilo é importante. Fora, então, vem nunca, fica difícil engajar os diretores a colaborar com o objetivo indicador de RH. Vai uma questão de política mesmo, você levantar esse número, pega número, manda para ele e fala, olha, eu perco gente por conta disso, você precisa colocar isso dentro do seu processo. Dinheiro ninguém perde, ninguém Gente, perde dinheiro. Empresa de serviço,
70% do custo é gente, em geral, né? Eu não sei a de vocês, mas a minha é, né? Desde consultoria, serviço. Nosso principal insumo é a mão de obra. Mão de obra. Então, se essa mão de obra está trabalhando certo, não está saindo e chegando, isso custa caríssimo, custa tempo das pessoas de selecionar, custa a curva de aprendizagem, o tempo de integração dessa pessoa, quanto tem que despender de tempo para ensiná-la, tal. Tem empresário que viu o turnover como um meio de redução de passivo trabalhista. Não é verdade. Mas tem uma conta disso, hein? Mas eu tenho sempre gente nova e meu custo, né? O passivo trabalhista fica sempre pequeno, não é? Está gastando hoje, não está fazendo. Está gastando hoje e vai gastar sempre, né? Então, tudo tem uma conta, dependendo da força de trabalho também, entendeu? Se é uma função, a empresa tem call center, você não vai manter o cara 3 anos lá, que daí você realmente está montando. Mas tudo você faz uma avaliação de qual que é o tempo de turnover, que é o ideal para mim, entendeu? Se eu vou gastar menos com treinamento, vou perder menos com a performance da pessoa não está preparada e vou incorrer menos risco de passivo trabalhista. Nossas empresas de tecnologia e internet não compensa trocar muito. Fora o telemarketing, o resto precisa, quanto mais tempo você tiver a pessoa, mais experiente ela fica, ela cresce dentro da empresa. Você está precisando contratar garotos novos sempre, que entram lá na base, para depois serem treinados por essa pessoa que já está lá dentro. Reduz o custo de treinamento, é muito importante. Tem que ter hegemonia, né? Você não consegue viver nesse mundo de ficar trocando gente o tempo inteiro, cada semana alguém. Até o próprio onboarding, né? As pessoas ficam perdidas. A gente passou por um processo de auditoria, foi instaurado um código de ética, não sei o quê, chegou na hora da entrevista com o pessoal da Price, qual que é o valor que você pode receber um brinde? Putz, eu sei que tem, mas eu não lembro. E são as pessoas que tem que ajudar com que seja cumprido, né? E, putz, gente, entreguei isso aqui, a gente desenvolveu junto, a gente treinou a empresa inteira. Mas é a questão, mas no onboarding eu tava com tanta coisa, eles não estão de matar, né? No onboarding eu tava com tanta coisa na cabeça que eu esqueci, sabe? Então, depois que a gente passou por isso, qual que é? Putz, eu posso pedir reembolso disso? Eu não sabia. Então, é esse exercício de hegemonia. Tudo isso custa, né? Tudo isso dinheiro, né? Então, mostrar esses números aí, certamente você vai... Separa direitinho os números, perde assim, uma semana forçando em número da área dele, você vai conseguir conquistar, né? Investe, na verdade, perde. Porque se tiver ele do seu lado, talvez a coisa fique muito mais fácil. Uma vez a gente fez um trabalho, era de varejo, uma loja, né? Tipo, 10 vendedores. Eles tinham a média que os vendedores vendem. Cada vendedor vende R$200 mil por mês. A gente fez uma conta de um vendedor novo, quanto tempo ele demorava para atingir a média dos R$200 mil por mês. E eram 9 meses. Entendeu? Daí, a questão matemática também, né? Isso aqui é o que você está perdendo de venda, né? Dessa curva de aprendizagem aqui quando você perde uma pessoa. Então, assim, se eu conseguir reduzir essa curva, diminuindo o tempo para ele alcançar aqui, melhor. Mexendo só nesse parâmetro de preparação do vendedor novo. Dá para mensurar o custo disso e aí é um argumento forte para pôr isso para a diretoria, para aprovar um projeto desse. Muito relevante mostrar esse dado, né? As pessoas vão pensar mais em demitir, né? O que o pessoal precisa mesmo é isso, no varejo, argumentos então, para poder levar e aprovar uma coisa dessa. Porque simplesmente colocar sem argumentos, o dono da empresa, vamos dizer assim, ele está focado no negócio, em produzir, as coisas funcionando, em vender, em faturar, lucro. Se você não levar argumentos que levem ele a esse resultado, não vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Como vocês enxergam essa parte de gestão de avaliação de desempenho anual para o pessoal de vendas? Porque é difícil de explicar para todas as áreas que, por exemplo, não tem comissão, que esse cara não está ganhando 2 vezes pelo mesmo trabalho que ele está fazendo. Já que ele já é avaliado no mês a mês, pelas vendas que ele faz, por que ele deveria participar também de um plano anual de desempenho? O cara teria sido recebido 2 vezes pela mesma coisa? Mas os aspectos que você está avaliando desse vendedor, a sua meta tem comportamento também. Você pode separar. Você pode fazer a avaliação de comportamento com todo mundo e as de metas separadas de todo mundo, fazer trimestral. Então você pode fazer uma coisa junto e separado, não precisa fazer tudo igual, entendeu? Não sei se você tem experiência. Até comentei no começo, você perguntou, né, do comercial, você tem que dividir os grupos, entendeu? Se o salário base, assim, para a área comercial, você pode ter 50% que é fixo, 50% que é o variável bonificação daí. Daí não é por avaliação de competência, é por resultado de venda, é comissionamento, né? Então você pode chamar isso aqui.
Por quê? Porque essa é a prática de pagamento de salário para o pessoal da área comercial. Né? Agora, a outra coisa que é a avaliação por competências de desenvolvimento, você pode fazer anual ou semestral que seja para todos os funcionários. Porque o foco aí é o desenvolvimento, você preparar as pessoas para o desenvolvimento. Tem empresa, tem bastante empresa. Você está falando de comissionamento e depois ainda o cara do PLR. Tem muita empresa que os vendedores não participam do PLR. Isso é bem comum. Nosso mercado de telecom tem várias operadoras grandes, pequenas, que fazem isso. O vendedor já tem um comissionamento mensal e ele fica fora do PLR, não é necessário PLR. Isso entra muito assim. Tem várias empresas pequenas também que trabalham com representante comercial. O representante comercial é um PJ, né, e ele ganha só 100% do comissionamento. Entendeu? Assim, daí, ele pode... O PJ é palavra feia, não pode falar isso. O nosso mercado viveu muito em cima do PJ, com a lei da exoneração que veio, né, uns anos atrás, reduziu barbaramente. Volta com a reoneração das folhas de pagamento, voltou a existir Mas, novamente. a gente tem muita pesquisa nisso. Vai equilibrar mais, não sei se é PJ, se é parceria com a empresa, aquilo que eu falei. A tendência é cada vez mais você ter menos funcionários vinculados 100%. Tem advogado aqui na sala, não? Tem. Advogados? Tampa os ouvidos aí, porque vocês não gostam de falar disso. O grande anseio dos empresários é a tal flexibilização da CLT. É errado, é um termo feio, errado, mas no fundo é isso mesmo. A CLT tem que ser reajustada, readequada à realidade atual. A nossa CLT é de 1900 e bolinha e ela não reflete a realidade atual. Ela precisa ser revista e readequada para que haja mais interesse do empresário em contratar mais. O funcionário não pode ser tão protegido, o empregado hoje é tão protegido, ele é supramente protegido em relação a protegido que ele fica sem emprego no final. É tão protegido que ele está sem emprego. O próprio empregado hoje, no nível melhor, sabe disso. Tanto é que alguns aceitam trabalhar com o PJ porque sabem que está difícil, às vezes, arrumar um emprego com alto salário, coisa parecida. E que a empresa tem muitos encargos sobre isso. Em todas as pesquisas que a gente tem feito, a gente pesquisa muito jovens, né? Porque a Companhia de Talentos, que é uma das nossas divisões, a matéria-prima nossa é lidar com jovens, universitários e tudo mais. Então a gente pesquisa muito esses jovens. Esse jovem não quer mais ser CLT. Ele fala, isso me amarra. Esse negócio não é para mim, eu não preciso disso. Eu quero liberdade de poder trabalhar para várias empresas, com o meu conhecimento naquilo que as empresas precisam. Então, o modelo de trabalho daqui para frente vai começar a mudar, querendo ou não, a CLT. Mas daí você tem um problema. É o Uber do emprego. Aí você tem um problema, você contrata o cara com o PJ, depois você recebe o processo trabalhista, você tem que pagar todos os direitos. Mas essa geração não está... Porque ele só tem uma nota. Essa é outra estatística que eu não tenho, mas... Essa é uma outra estatística que eu não tenho, mas pessoas dos jurídicos do CENESP têm me passado. Nós temos muitos poucos processos trabalhistas no setor. Nosso setor é o que menos alimenta... É um setor jovem. É um setor jovem. Nós temos um núcleo de conciliação, fazemos acordos ali para pequenas divergências e as coisas se resolvem ali. Muito pouca gente está indo para a justiça no nosso setor. Eu não sei. Porque é uma garotada nova que quer voltar ao setor, quer ir para outra. Entende? Eu até o gostaria de ver empresário. algum estudo, não sei se existe, né? E aí lançando aí, de ver se os processos trabalhistas, a idade das pessoas que estão movendo os processos. É interessante, talvez pessoas mais velhas. Não, eu acho que depende muito da cultura. É. Eu acho que depende muito da cultura. Eu tenho operação. Desculpa, Imagina, eu tenho operação dentro da atividade da Chicago, a logística é toda nossa. Né? E aí, eu tenho processo trabalhista só na área de operação. A gente nunca teve um processo dentro da área administrativa. A gente tem call center. Eu acho que vai de nível o call também. center também é nosso. Mesmo tendo call center, que também é super operacional, a gente nunca teve um processo. Todo mundo que coloca é a operação. Porque eles são instigados por aqueles advogados de porta de cadeia, de não, você tem direito. Então é muito mais uma questão de perfil que você tem. Muito difícil a gente ter até questionamentos. Por exemplo, a gente mudou recentemente para esse sindicato. A gente apartou a operação, continuou no sindicato de farmácia, porque chegou ao ponto do próprio sindicato falar, mas eu não tenho lei que abrange o e-commerce, eu não sei se o seu sindicato é esse. Né? E aí a gente apartou administrativo. Então, aí a gente fez o estudo, viu outras empresas, não, realmente, o que a gente faz, farmácia, é só a operação que cuida. E a gente fez a mudança do sindicato. Ninguém reclamou.
Mas as pessoas não estavam assim, mas por quê? Não, eles acharam bom que algumas coisas melhoraram e uma série de benefícios assistencialistas que eu tinha no outro sindicato, a gente manteve, mas eles também não usam. O perfil é diferente. O perfil é diferente, então você não tem tanto problema nessa questão. Provavelmente acontece, você tá exposto a ter alguma reclamação, mas é numa visão muito menor, até porque essa questão de previdência, todo mundo hoje tem informação de que a previdência está falida, então o jovem também não quer contribuir com isso. Né? São altos salários, se a gente for olhar também. A gente a parte que trabalha com internet não paga salários baixos. E o cara vai ter um valor de previdência que ele vai pagar o teto, ele sabe que ele vai receber. Você tem empresas pequenas aí que tem 15, 20 anos de existência e nunca tiveram um processo trabalhista. Para mim, inclusive, um exemplo, não queria citar, talvez 25 anos de existência, nunca tem um processo trabalhista. Nós temos 28 e nunca tive. Mas só uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente fala de voltar um pouco de crédito, crime de engajamento, as empresas pequenas, você, naturalmente, as pessoas é construído, porque tem um líder, você é sustentado, tem relações muito fortes. Né? E o que a gente está querendo nas grandes organizações é voltar um pouco disso, dessa cultura, entendeu? Assim, daquelas 12 perguntas que eu falei para vocês, uma das perguntas é: você tem um melhor amigo no trabalho? Entendeu? Por que isso é importante? Porque o engajamento das pessoas, a gente falou, assim, essa pessoa não separa o profissional do pessoal. Entendeu? Hoje está tudo muito próximo. Então, assim, isso ajuda. Quando você tem um melhor amigo no trabalho, ajuda com que você seja mais engajado, que você tenha uma relação de confiança. Ele queria trazer algum dado. Não, só queria dizer, e o Carlos acompanha bastante com a gente lá, nós temos ali o Mundo de Tecnologia, né? Nós somos o portal IG, temos o Mundo de Tecnologia, e temos outro mundo que são jornalistas. E o que é interessante, nós da área de tecnologia não temos nenhuma reclamação trabalhista, é uma coisa raríssima, né? Agora, na área de jornalismo a gente tem. Por quê? Porque é uma atividade que está sendo altamente ameaçada, né? O jornalista hoje está sendo substituído pelo rapaz que está postando notícias no Facebook, no Instagram. Né? Então a concorrência é terrível e eles estão se agarrando ao sindicato dos empregados para recorrer à justiça, para discutir hora extra e tudo, né? São os mais velhos, são todos. Esse é um dado curioso, né? Que é a atividade deles, né? É a atividade deles, isso é curioso. Mas a área de tecnologia realmente não conheço faz muito tempo. A mentalidade eu quero prestar serviço, né? É curioso, eu quero prestar serviço. CLT. Exatamente. E é um negócio dessas startups, né? Quer dizer, hoje você teria pequeníssimas empresas prestando serviços, né? Bem pontuais, né? Acho que isso que deveria ser a tônica governamental, mas tutela está em todo lugar, né, Carlos? Não está só na CLT, né, hoje, né? No governo populista a gente tem essa consequência, infelizmente. Senhores, mais alguma coisa? Estamos chegando aí no fim, não atrasado ninguém aí. Peguei os cartões que não eram meus. Ok? Obrigada. Todos. Reforço o convite para vocês navegarem pelo nosso site, entrarem em contato com a Geise, com a Verônica, se tiver lá. E aí Fiquem atentos aí ao site do CENESP e aos convites que nós estamos enviando. Atualizem seus e-mails, se for o caso, ali com a Verônica e com a Geise, para a gente mandar esses convites para vocês, tá? É o CENESP fazendo o papel dele, né? Usando o dinheiro que vocês pagam lá no começo do ano da sua contribuição sindical e retornando para as empresas em forma de informação, palestras, serviços, seminários. Obrigado. Obrigada.